Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Plataforma, o podcast da Plataforma Podcast Portugal, onde, uma vez mais, eu, Cláudio Fonseca, fundador da mesma plataforma, vos dou as boas-vindas a este episódio, onde vou estar a conversar aqui com os meus colegas, o Rafael, do Rafael Vieira, que é do podcast Universitário, a Patrícia Monteiro, do podcast Floresce, e também os Three on the Road, em que temos aqui João Ferreira, o Pedro e o David Britos. Bem-vindos, os 1, 2, 3, 4, 5. É o podcast que tem mais membros a participar. Sim, senhor. Acreditamos que sim. Mais que as mães. Responsabilidade aqui, atenção, meus meninos. Pois é, estamos aqui reunidos com um propósito, não é? Não é apenas dar-vos conversa, não é apenas dar-vos música neste sentido, é também porque este episódio está a ser gravado no âmbito das festividades do International Podcast Day, o maior evento de podcasting no mundo, com vários países a estarem presentes nas festividades. Este ano vão ser um total de 26 países e 60 podcasters. Ano após ano vai-se batendo recordes na participação. E Portugal, obviamente, pelo seu terceiro ano consecutivo, está a participar nas festividades. E aqui a plataforma Podcast Portugal associa-se também com evento próprio. E assim sendo, vamos dar início também a este episódio, sendo que o dia 30 de setembro é o Dia Internacional do Podcast, que começou em 2014 como o Dia Nacional do Podcast. Portanto, algo começou americano e que, a partir de 2015, passou a ser uma componente internacional. Portanto, vamos falar, cada um de vós, apresentem-me os vossos podcasts. Three on the Road, se vocês os três escolham quem é que fala por vós. Então, basicamente, o nosso podcast consiste em, nesta fase não, por causa do Covid, mas consiste em irmos de carro até ao centro da cidade onde vivemos e vamos a falar sobre todos os temas da semana, da atualidade em geral, situações da nossa vida cotidiana, etc. E, entretanto, chegamos ao nosso destino, vamos ver o nosso copo e socializar entre nós e passar um bocado de tempo. Sobretudo é isso que nos junta, é a amizade. O nosso podcast é um podcast de amizade. Poético, João, muito poético. Tu que chegaste a ter um podcast de poesia, o Fernando. Eu que cheguei a ter, não, eu que tenho um podcast... Ainda está vivo? Está vivo, mas é por temporadas. Ok. Eu sou sério, eu nunca percebi a questão do pessoal gostar de dividir em temporadas, não é uma crítica, mas para mim essa questão das temporadas, como eu nunca fiz pausas, portanto, é sempre a rolar conteúdo. Mas no podcast de Fernando é tipo um podcast em que a criatividade depende disso. Ou seja, ter que escrever poemas todos os dias é desgastante. E eu já tinha alguns escritos e não consegui escrever todos os dias. Ou seja, tive que aproveitar alguns que já tinha. Portanto, quando há um podcast mais criativo, em que exija um bocado essa parte, é muito difícil fazer algo contínuo. Tem que ser mesmo por temporadas, não lá está, pronto. Eu digo isto não em tom de crítica, porque obviamente não é essa a ideia, porque lá está, volto a dizer, quando as pessoas mandam mensagem para a plataforma Podcast Portugal, e muitas vezes mandam mensagem a perguntar se, enfim, neste caso eu, porque sou eu que leio as mensagens, se acho que o podcast é bom, aquilo que eu digo sempre a única coisa que eu posso avaliar é a tua sonoplastia, portanto, saber se o teu som está bom ou não está bom, o que é que podes melhorar, o conteúdo é teu. Portanto, sempre tive essa ideia e sempre foi política dentro da plataforma Podcast Portugal, que é, não interessa a longevidade, a popularidade ou o número de episódios que cada podcast tem, qualquer podcast é tratado de forma igual. Portanto, acho que deve ser assim que as coisas devem surgir, porque assim é que as coisas florescem. Não é, Patrícia? É verdade. Mas isso estás-me a passar a bola já ou não? Bom, eu acho que é uma indireta bastante direta. Ok. Então, antes de mais, quero avisar se estiver a falar um bocadinho estranho. Eu ontem fiz uma minocirurgia a um dente, portanto está-me a custar a falar. Mas pronto, é só se eu estiver aqui a falar bué estranho, já sabem. Então, o Floresce Podcast já era para nascer em 2019, para aí em setembro do ano passado. Só que eu tenho sempre mil coisas para fazer e ando sempre a correr, então nunca
gravei um episódio e quando veio a quarentena finalmente tive a oportunidade de tirá-lo da gaveta e então poder fazer este podcast. O podcast, tal como o nome indica, tem a ver com florescer, portanto tem a ver com desenvolvimento, neste caso em várias áreas, pessoal, profissional e académico. Ficou também flores porque gozam comigo de eu usar roupa cheia de flores, portanto Não se nota foi nada. bom. Hoje não tenho, mas tenho aqui uma flor, uma planta. E então os meus amigos gozavam muito e eu pensei, vou honrar essa brincadeira, então vou pôr flores. E pronto, basicamente é sobre isso. Maioritariamente faço sozinha, mas já tive convidadas. Nada de feminismos, mas até agora só mulheres. Pronto, é Women isso. Power. Claro, tem que ser. Mas a questão é que é engraçado que no Brasil e nos Estados Unidos da América existem muitos movimentos para que haja mais mulheres a irem para o mundo do podcasting. No caso português não vejo isso acontecer, ou seja, não existe uma hashtag, não existe tipo de movimentos. E acho que a nível de podcasting as coisas estão mais ou menos bem distribuídas do ponto de vista de género. Obviamente que os homens continuam a predominar e basta vermos, até mesmo nos próprios podcasts, aqui que a plataforma foi lançando, que existem mais rapazes, mas de uma forma geral global temos cada vez mais, ano após ano, vemos as mulheres também a virem para estes palcos e fazerem podcasts, obviamente também com sucesso, não é? Portanto é isso que é bom, portanto obrigado por estares aqui também. Obrigada. Rafael, tu já és Dux nos podcasts, não é? Quantas matrículas é que tens? Opa, nos podcasts tenho assim tantas matrículas, já tenho... Só te vejo a tirar cursos? Bem chegado, bem chegado. Pronto, para quem já ouviu a primeira parte deste grupo de Sociedade, olá novamente. Para quem não ouviu, podcast universitário tenta ajudar ex-universitários a relembrar-se um bocadinho como é que eram aqueles velhos tempos. O Britos deve estar ali cheio de nostalgia neste momento. Ajudar os atuais universitários, porque apesar de estar dentro do curso, nós aprendemos sempre um bocadinho aquele truque que o outro sabe, que não sabe, e nós ficamos tipo mind blow, what? Como assim? Nunca pensei nisto, nem que estejamos há 5 anos na universidade. E claro, e o mais importante é ajudar os alunos que querem entrar para a universidade. Estes são os menos informados no meio disto tudo, e acho que todos nós, quando se seguirmos, não sei se aqui todos seguiram para a universidade, mas quando seguimos para a universidade nós achamos que sabemos o que queremos, mas se calhar não sabemos assim tão bem, não sabemos como é que vai ser o curso, não sabemos como é que é a universidade, não sabemos como é que funciona a vida académica, como é que funciona a universidade em geral. Então este podcast surgiu nesse âmbito para tentar ajudar ao máximo os alunos, e eu identifiquei isso por acaso, aproveitando já para contar uma história. Isto surgiu quando eu trabalhava para os serviços de comunicação da universidade. Eu ia às escolas secundárias, naquelas feirinhas que fazem dentro das próprias escolas secundárias, e ajudava os alunos. Aquilo era para supostamente vender a universidade, mas eu não ia lá com o intuito de vender a universidade, era algum curso que os alunos queriam seguir, e eu indicava-vos, ok, na nossa universidade nós temos isto, funciona desta forma, tenho aqui até uma pessoa ao meu lado, mas normalmente éramos 2 ou 3 pessoas, de cursos diferentes. Sim, a Patrícia também chegou a participar aí também. E então nós estávamos pô-los à vontade e falar, ok, o curso é assim, eu sou do curso, eu sou não sei o quê, eu conheço alguém, sei como é que isto funciona. Então eu identifiquei que havia muito para além da vergonha até das pessoas estarem lá a falar pessoalmente, também havia muita desinformação, depois já tinham muitos mitos, muitas coisas que eram literalmente só mitos, que não têm veracidade nenhuma. Então identifiquei essa necessidade e já também, tal como a Patrícia, já desde 2019 que estava para criar aquilo, porque em conversa com colegas sobre podcasts surgiu a minha pergunta, eu lembrei-me, então, mas há podcast sobre a universidade? E o pessoal disse, acho que não. Eu fui então procurar e não encontrei, então fiquei sempre com aquela atrás da orelha, e a quarentena, como há muitos podcasters, um bocadinho mais 5 minutos, não é, de vida que temos no dia, peguei nisso e pus mãos à obra. E pronto, já vamos em 29 episódios, 20 cursos, que no início comecei a falar sobre atividades de extracurso, falei sobre culinária universitária, com a famosa massa com atum, esse tipo de coisas. Mas agora já estou a fazer rondas por cursos.
E claro, Superboc, sempre Superboc. E eu já disse isso mais que uma vez. Se vier a Sagres falar comigo, eu não vou vender algo que não gosto. Superboc se vier, meu Deus senhor, eu faço por cêntimos, meus amigos. Eu só se mandassem só tipo uma grade por episódio, eu já nem preciso mais nada. Nem dormias só de gravar os episódios. Todos os dias gravava A fatura episódios. da luz disparava. Está tudo. Só beber minis. Todos os dias gravava minis e beber Superboc. Nós também aceitamos o patrocínio. Aqui estamos nós a fazer publicidade à Superboc, que é De uma graça. característica do nosso episódio, que é esse tempo. Nós fazemos publicidade gratuita. a tudo que há, nós fazemos publicidade gratuita. Não é preciso falar connosco, nós fazemos publicidade a toda a gente. Já nos avisaram que nós devíamos ter mais calma, que não pode ser assim a publicidade. Tem que nos pagar para nós fazer publicidade, mas ninguém nos paga, então nós fazemos a publicidade gratuita. Mas pronto. Vocês continuam a ter o vosso podcast a passar na rádio? Agora não, porque a rádio perdeu os apoios Ok, e deixou de existir a rádio onde nós estávamos a passar. ok. Infelizmente. É pena, era uma cena altamente. Por acaso era uma cena altamente. Opa, é uma responsabilidade maior, sim, e dá-te outra projeção, dá-te uma projeção além das redes, digamos assim, dá-te essa projeção, mas opa, infelizmente por falta de apoios não deu para continuar. Mas só podemos agradecer que eles foram fantásticos connosco. Sempre 5 estrelas. E acredito que se fosse qualquer um de nós, outros podcasters, que eles iriam acolher da mesma forma. Eles sempre foram 5 estrelas connosco, deram-nos à vontade no tempo, no assunto, no palavreado que usássemos. Eles sempre foram 5 estrelas connosco. Eram de Portimão, também nos poderia dar alguma visibilidade lá em baixo. Nós não temos acesso aos números, mas acreditamos que pelo menos 2 pessoas estiveram a nos ouvir em Portimão. O feedback, exato. Que era o locutor e o gajo da música da rádio. Mas por acaso, o feedback que nos deram era que tinham bastante audiência e pronto. Até um dos que teve mais audiência foi mesmo com os criadores do Brunaleixo, que nós tivemos, tipo, foi um enorme gosto e um enorme privilégio ter os criadores de Brunaleixo a falar connosco, a contar histórias sobre eles, sobre o filme que eles lançaram agora recentemente. Sim. Então, João, guarda essa história para a próxima ronda, ok? Para que, lá está, estamos aqui também para contar um pouco das nossas histórias neste episódio. E, portanto, para finalizar aqui a roda, isto termina sempre no moderador, e, portanto, eu sou moderador. Às vezes há pessoas que quando ficam com essa... Vocês não vos acontecia disputarem o lugar na escola para serem o porta-palavra do grupo? Ou o porta-voz do grupo? Por acaso não. Deixa-me isso contar. Não, a Queres mim que eu te explique porquê? empurravam-me sempre para mim. Eu empurrava sempre, porque imagina, essa pessoa era responsável por andar a recolher os valores nos balneários. Não, isso é o delegado. Não, isso é o delegado de turma. O que eu estou a dizer é que havia grupos em escolas, nas disciplinas, e que era trabalho de grupo e tudo mais, e havia sempre o porta-voz. É nesse sentido. O líder do grupo. O delegado é o líder do grupo. Não, mas é um grupo de trabalho. A pessoa Mas assim... de grupos de trabalho. De disciplinas. Pá, É aquele quando tu fazes um trabalho, vai lá falar. Sou Sim. eu. Exatamente. Em nome de todos. Não está a fazer agora, não é? É do género. Mas tipo, eu nos trabalhos de grupo nunca tivemos um porta-voz geral. Cada um tinha o seu tempo de Eu estou a ver que tu antena. eras aquele que só assinavas o nome. Não. Mas olha... O Brice está a saber é porque é verdade. Atenção. Desculpa, não percebi. Houve um trabalho de vídeo que eu fiz o trabalho todo sozinho e usei o nome. Ora bem. Pronto. Isso acontece. Acontece. Lá está, há um que faz o trabalho todo e os outros não. Ou dois, um ou dois fazem o trabalho todo e depois ficam os outros. Tem que ser assim. Não é Era bonito. bom se fosse a rodar, por exemplo. Neste trabalho, 2 trabalham e os outros descansam. E depois no próximo trabalho fosse ao contrário, mas normalmente não é assim que funciona. É sempre os dois que fazem possível tudo manter o mesmo grupo. e Exato. depois os outros assinam. Pior é quando tinhas que ficar com os bolos da turma. Que tu tinhas 12 anos e os gajos que estavam com 18 anos já
há 5 anos para fazer, para fazer o 6º ano e tu tinhas que fazer tudo por eles e se não fizesse eles ainda estavam no focinho. Era complicado. Verdade. Tão verdade isso. Mas pronto, então o meu podcast é o Podcast Conversa, é um podcast que se dedica à política e à atualidade, é um podcast que já existe desde 2017 e, portanto, é um podcast que eu gosto bastante. Na altura surgiu enquanto podcast A Conversa Com, A com H, e, portanto, não imaginam as vezes em que fui apelidado de burro, analfabeto, ignorante e incompetente, porque diziam que o menino não sabe que há conversa, estar à conversa com alguém é sem H. E eu dizia, eu sei isso, mas pelo visto a senhora não sabe ir ao trailer do episódio e ver que lá é dito que o H é uma homenagem ao curso de História. E, portanto, eu e o meu colega na altura, porque éramos dois, ele depois acabou por, a meio do primeiro ano, desistir do projeto, porque a ideia era sempre, uma semana era um episódio meu que saía, outra semana era o episódio dele que saía, portanto andávamos sempre nesta alternância. Eu ficava sempre com política e atualidade, ele ficava sempre com história e cinema, portanto íamos alternando assim. Só que lá está, eu depois comecei a produzir demasiado, isto começou a ser um bichinho a ficar demasiado grande e a gostar mesmo muito de estar no podcasting e, portanto, comecei a produzir e ele disse, já não tenho pelada para isto e, portanto, ficas tu com o podcast, eu saio, portanto, as coisas ficaram assim a meio de 2017. Portanto, estamos nesta parte. O ano passado foi, sem dúvida, o ponto alto deste podcast, à conta das legislativas, onde, obviamente, o episódio maior, e eu costumo sempre dizer que foi a pior conversa, mas foi o melhor episódio, foi com a candidata do PAN por Setúbal, que não sabia o programa eleitoral. Portanto, foi algo que foi explosivo. Todavia, ainda assim, demonstra muito daquilo que é a nossa comunicação social. E fazer-vos aqui um desabafo também neste podcast, em que durante esta semana e a semana passada enviei um press release para todas as rádios, jornais e televisões em Portugal, a propósito de Portugal participar pela terceira vez consecutiva no International Podcast Day e, até ao momento, dia 29 de setembro às 10h42, não há nenhuma notícia nesse sentido. E, portanto, é isso que é preciso nós também termos a noção, é a comunicação social que nós temos em Portugal também. E, portanto, tendo em conta isso, foi também no caso do Polígrafo, em que o Bernardo Ferrão disse, apresentou o insólito e disse, aconteceu num podcast, e era um pouco estranho porque eu e o Bernardo Ferrão falamos, o diretor do Polígrafo SIC já veio ao podcast, na altura foi no episódio 99, onde foi falar exclusivamente sobre o polígrafo e o fact-checking e as fake news, e portanto liguei para os dois e na semana seguinte tinham sido as eleições, já apareceu uma barrinha preta por 3 segundos a dizer podcast conversa, ao qual depois voltei a mandar mensagem, estás a ver Bernardo, não custa assim tanto. E portanto isto quase parecia assim um post daquela página de Instagram que são as betas malucas, já não me recordo qual é, mas são assim as betas e que falam de tudo aquilo que é betice e tudo mais, e portanto falo sempre Caetana, segue em frente, isso já não está a dar, portanto parecia um bocado isto, que era Bernardo, portanto Bernardo é assim um nome um tanto beto, Bernardo não custa nada, portanto, enfim. Eu rimo muito com essa página. Quando contaste essa história, quando foi tipo, o quê? Te custa assim tanto? Toca a fazer isso, mas estamos a brincar aqui em serviço. E é porque não te mostra as mensagens porque não quer levar também processos. Porque as mensagens não são tão fofinhas quanto possa parecer. Eu acredito. E bem, atenção. Quer dizer, às vezes referem coisas que me lembram o Menino Jesus e quando é uma coisa de uma descoberta destas não revelam a fonte em concreto porquê. Tipo, é só estúpido. Sim, isso... Enfim, é o que é, vale o que vale e, portanto, já assim contém ao apresentar o podcast, já contei-vos aqui uma história. João, fala-nos então da história que ias contar. Se é que ainda te lembras? Bem, não é bem uma história. Basicamente, nós tivemos... Pronto, é um monumento. Não é... Foi, eu acho que deve ter sido o nosso momento mais alto. Foi. Em que tivemos o enorme privilégio de ter João Moreira e Pedro Santo, que são os criadores do Bruno Aleixo, à conversa no nosso podcast. Opa. A escola. Muito bom. Opa, mas por acaso, olha, eles foram super acessíveis connosco, de vez em quando ainda mandam mensagem, porque João Moreira tem família em Santo Tirso, de onde nós somos, e
ele já mandou foto em Santo Tirso a dizer, olha, estou por aqui, não sei o quê. Opa, e ainda vamos falando de vez em quando. Mas para verem o quão acessíveis eles foram, nós, na altura, nós estávamos 4, que falta aqui um elemento, é verdade? Nós somos 3 on the road, mas somos 4. É para caso, se um dia um sair, já estamos os 3. Assim vai aguentando mais ou menos aqui a coisa. Não, mas nós éramos 4 e então chega a altura em que eles perguntam, como nós entramos na conversa do filme, do Bruno Aleixo, e eles, então vocês viram o filme, e o único que tinha visto o filme foi o João. Porque Nós os três, eu sou super fã do nós os três não vimos o filme, então ficámos ali um bocado mas eles também foram super tranquilos e até deu ali um bocadinho que nós nos nossos episódios damos sempre umas dicas para, no fim do episódio, umas dicas para as pessoas, um livro, um filme, um sítio onde comer, um hotel, qualquer coisa, e nesse a dica até foi ver o filme do Bruno Aleixo e eles foram super acessíveis connosco na conversa que tiveram. Exatamente. Incrível. Às vezes, chegam-nos muitas vezes as mensagens e temos amigos nossos, muitas vezes, que nos perguntam, e isto vai ser um dos tópicos que vou levar na comunicação da manhã do International Podcast Day, que nós entramos depois naquilo que chama-se The Pod Way of Life, que são os nossos amigos que nos começam a perguntar, mas como é que tu conseguiste chegar a essa pessoa, não é? Porque isto depois é quase uma bola de neve, e portanto vocês, a partir do João Moreira, poderão vir a ter outros convidados também de topo, não é? Portanto, isto depois é assim vai-se puxando os cordelinhos, não é? E as coisas vão aparecendo. Qual é que foi a reação do vosso núcleo de amigos mais próximos, mais diretos e que falam convosco e que estão atentos mais ou menos ao podcast, ou que pelo menos ficaram atentos a esse podcast em especial, porque às vezes há podcasts que são mais chamativos pelas temáticas ou pelo convidado. Como é que foi tudo isso? O que é que vos foi dito? Sinceramente, da parte do grupo de amigos, foi mesmo aquela surpresa, porque não estavam à espera. Alguns não acreditaram. Alguns não acreditaram. Tipo, ficaram, o quê? Vais falar com os criadores de Bruno Aleixo? Tipo, vocês andam nisto há meia dúzia de meses, mas também ajudou um bocadinho o João a ter uns connects para que deu acesso. Eu acho que não é ter uns connects, eu acho que se calhar o que falta a muita gente é ter aquela coragem de mandar a mensagem. Mandar uma mensagem. Porque o não é sempre garantido. O não é sempre garantido. Por isso, o pior que pode acontecer é isso. O melhor é teres tipo um episódio incrível por teres um convidado de excelência, digamos assim, ou de renome, que te possa dar projeção ou whatever. E acima de tudo possa estar bom conteúdo também, não é? Exatamente. Mas já aproveitando para completar também essa situação, eu por acaso, lá está, eu como faço isto nunca, para já pelo menos, ainda não trouxe assim nenhum convidado para falar, assim mais de renome, mas essa coisa dos connects funciona muito e é tipo, depois um convidado chama outro, é logo no final em off, olha, se precisares de alguém para algum curso ou não sei o quê, eu conheço o pessoal, tipo, diz-me alguma coisa, e já foi muitas vezes que arranjei assim convidados, porque às vezes nem semana a semana arranjar sempre 2 convidados, a maioria das vezes de 2 universidades diferentes, é muito difícil. Então o que é que eu faço? Como normalmente tento convidar pessoal de associativo, ou seja, de associações de estudantes, núcleos de estudantes, seja o que for, porque também estou mais por dentro de tudo, como é que funciona tudo na universidade. Depois eles conhecem-se uns aos outros, da FAP, ou seja, do que for, de reuniões de associações, então vou mandando atacadinho, olha, eu vou precisar deste curso e tal, por acaso não conheces ninguém e tal, pronto. Então é um bocado isso. Cláudio, passo-te a bola. Obrigado por permitires que o moderador retome a sua palavra. Está certo. Patrícia, nada contra Rafael. Patrícia, histórias engraçadas que tenhas a partilhar do teu podcast. Já floresceu. O bebê já floresceu. Um ano. Verdade. Eu vou pegar um bocadinho e vou um bocadinho na onda do que falaram até agora. Não foi convidado meu. Não falo de onda, que senão o João saca já a prancha. Adoro. Por acaso agora esta semana ainda não fui lá, não me pus pés na água.
Estava a dizer, pronto, e aproveitando a onda, não foi um convidado meu, mas eu postei no meu Instagram do Forest Podcast alguns podcasts que eu admiro, é uma coisa que eu costumo fazer com regularidade, e um deles foi o do Moço Nunca Breste, que é o segundo, não sei se conhecem, e ele respondeu-me assim, ok, queres gravar um episódio? Respondeu-me assim super, e eu fiquei a olhar para o telemóvel e virei-me para o Rafael e disse, eu não acredito que ele me está a responder. Tipo, eu não estava mesmo à espera que ele me respondesse, nem ele nem nenhum dos que eu tinha publicitado. E ele responde-me aquilo e eu vir-me tipo do nada e vamos lá, então vamos fazer um episódio os dois. E fizemos, foi muito engraçado, pronto, o Moço do Cabresto é super engraçado, só por si. E o episódio foi muito engraçado e no final, depois de desligarmos o episódio, eu vi um cavalo que ele tem, tipo, a janela do quarto, onde ele costuma gravar sempre os episódios e depois tem tipo um cavalo que ele contou-me que é dos ciganos lá da zona e pronto, foi muito giro. Então passei o resto do episódio a seguir a olhar para o cavalo. Então, esta é uma das histórias que surge um bocadinho também de encontrar aquilo que nós estávamos a falar, que é nunca se sabe onde é que as oportunidades podem surgir e não é por ser pessoas, se calhar, com podcasts maiores ou pessoas com muita visibilidade que não queiram falar connosco. Portanto, as oportunidades podem surgir a qualquer altura e aconteceu isso. Assim, outra história, foi o que eu disse, se eu estivesse na parte 1 era muito mais interessante, porque como o meu podcast tem a ver com desenvolvimento, já consegui ajudar algumas pessoas, e se calhar posso pegar numa dessas histórias, que uma tem a ver com a questão de burnout, que eu falei sobre isso, e recebi várias mensagens de várias pessoas a agradecer, porque efetivamente é um tema que pouca gente fala, ou por vergonha, ou por outros motivos, tudo o que é a parte de saúde psicológica é sempre um bocadinho pouco explorada, então efetivamente esse episódio do burnout foi um dos melhores, quer a nível de resultados, quer a nível de feedback de pessoas, e fiquei muito contente por isso, porque consegui efetivamente ajudar várias pessoas com esta temática. E outros também teve a ver com, foi um podcast que eu fiz com uma convidada, na qual ela estava literalmente a fazer o almoço e a falar comigo. Portanto, no vídeo é possível ver ela a temperar a carne, puxar a carne para cima, foi muito giro. Espero que nenhum vegan tenha visto aquilo, porque deve ter saído a meio do episódio. Mas foi um episódio mesmo muito engraçado, que eu não sabia o que é que havia de fazer. Portanto, não sabia se havia de cortar, o que é que havia de fazer, então deixei rolar. Ela mexia na carne, mexia nos tachos, punha pimenta e eu ali a falar com ela. Então, acontece tudo nos episódios, como o Rafael muitas vezes diz. Portanto, esse foi também um momento engraçado de um dos episódios que eu tive. Moderador. De facto, aqui, o moderador está aqui. O moderador está sempre atento. E portanto, é isso mesmo, ia dizer a música. A música também é importante, mas os podcasts é mesmo este mundo à parte, que a nós, podcast acaba por ser uma experiência tão rica, porque acontece-nos tudo um par de botas, como eu costumo dizer, e deixem-me dar-vos aqui duas histórias que eu destaco sempre, porque para mim são hilariantes. Há uma terceira, mas pronto, também não vos quero massacrar aqui com elas, e até mesmo para manter aqui um pouco de equidade. É o papel do moderador, também moderar-se a si próprio. Isso é o Mussolini. E, portanto, uma delas foi logo no início, foi foi o Millennium Steel Open, sei que é. E o Millennium Steel Open eu gosto de ténis e é uma modalidade que eu pratico e também tenho um podcast de ténis, troca de bolas, e eu andava a ver se conseguia ter os diretores do Millennium Steel Open no podcast, para a parte da atualidade. Estou uma belo dia a passear no El Corte Inglês, em Lisboa, isto para quem estiver a ouvir no Porto, porque também existe o El Corte Inglês no Norte, e portanto estava eu a passear e ouço nos altifalantes dizer que estavam a oferecer bilhetes. Eu vou direto à recepção do desporto e pergunto como é que é possível, porque nesse ano o El Corte Inglês era patrocinador, portanto como é que através dessa via me podiam dar o contacto, porque eu enviava mensagens para o Clube de Ténis do Estoril e o Clube de Ténis do Estoril dizia que eles apenas recebiam o dinheiro para para fazer-se lá o torneio, portanto eles não tinham nada a ver com a organização.
o e-mail da organização não funcionava, o Messenger do torneio só dava vista, portanto não falava, portanto era assim um tanto frustrante. E portanto numa última tentativa, faltava uma semana para o torneio, eu falo, ando 2 dias até a ligar para o call center do El Corte Inglês e que alguém no marketing me atenda, até que me atendem. E dizem, bom, então, já percebi a sua decisão, mas compreendo agora também a minha. Eu tenho um e-mail do diretor de comunicação, mas como vocês devem entender, eu represento o El Corte Inglês e, portanto, tenho aqui toda uma equipa comigo e tenho todas as pessoas que também gostavam de ter o mesmo e-mail, mas como devem entender, eu não posso dar assim, porque também não posso dar aos outros. Não sei se faço entender, que eu tenho um e-mail, mas eu disse, ouça, eu já percebi 3 vezes que você tem um e-mail e não o vai dar. Portanto, vamos despachar esta conversa e vamos pratos limpos. Isto é 2017, um rapaz de 21 anos a falar com um 30, 40, diretor de marketing do El Corte Inglês. À afronta brutal. Eu disse, pronto, então vou enviar o e-mail, envio para si, você disse que reencaminhava, envio para si ou envio já diretamente para a pessoa. E eu disse, e ele responde, não, se você está a enviar um mail para mim, você vai escrever um mail para mim e depois vou ler o seu e-mail e reorganizo aquilo tudo e mando aquilo para o diretor. E eu, pronto, ok, salam aleikum para todo lado. Lá se consegue marcar o evento e, portanto, domingo lá estava eu e foi um domingo super bem passado. Começo todo pimpão a ir para o clube de ténis de Carcavelos e veio uma senhora abrir uma porta e eu tinha enviado links com enfim, episódios que já tinham sido feitos, etc. Na altura o podcast não tinha vídeo corrido no YouTube, sempre tive no YouTube, mas tinha slides de imagens. Portanto, era possível ver-me a mim, ver os convidados, a sala onde estávamos a gravar, tudo assim. E eu pensei, bom, as senhoras viram o podcast e, portanto, vem-me abrir a porta. Entro e a senhora tinha um saco e eu, recebo já aqui prendas. Portanto, eram brindes oficiais do Millennium Steel Open. O saco, exemplificar, o saco, em vez de ir para mim, sofre um desvio e atrás de mim aparece uma mão. Quem é que era a mão? José Rodrigues Santos. E eu, o sorriso não era para mim, era sim para o escritor José Rodrigues Santos. Mas, nesta história, eu saio por cima. Porquê? Porque eu jogo ténis e, na altura, lembro das senhoras da secretaria estarem a dizer, bom, ainda bem que ele se dedica ao ténis, porque ele assassina as bolas todas. Ainda bem que ele se dedica aos livros, porque ele assassina as bolas todas, assim é que é. Portanto, o senhor não sabia jogar muito bem ténis, mas disse-me depois o diretor do evento, que nós éramos para gravar episódio às 9 e acabámos por gravar o episódio às 3 da tarde. Portanto, muito tempo passado. Portanto, isto porque o José Rodrigues Santos disse, eu não saio daqui enquanto não jogar com todos. Que é como quem diz, eu não saio daqui enquanto não levar uma abada de toda a gente. E, portanto, surreal. O brunch também foi um momento engraçado, porque estava ali com as tias todas de Cascais e estavam a dizer, está a ver, Bernardo, este suminho é melancia natural, aproveite, parece aqueles que a Titi Ivana faz também aos sábados de manhã. Portanto, foi um dia muito bem passado e é uma das histórias brutais. Outra contarei mais à frente. Incrível. Ai, o que é cada uma. Opa, eu por acaso agora uma história engraçada. Acho que foi no curso de Ciências Farmacêuticas. Estou muito descansadinho a fazer o episódio e tal, estão os convidados a falar. De repente eu olho para a minha imagem e está freeze. E eu, what? Mas estou-me a mexer, o que é que está aqui a acontecer? Não estou a perceber. De repente, puf, sai fora. Simplesmente eu tinha o telemóvel ao lado, porque vou vendo por causa dos comentários faz o refresh mais rápido diretamente no YouTube do que na plataforma de stream. E olha aquilo, zás, sai a minha imagem. Eu, what? Tento mexer no computador, nada. A ferver Jesus e nada. Ou seja, eu próprio saí a meio de um episódio, sendo o host. O que vale é que a plataforma de stream continua. Então o que é que aconteceu? Os convidados continuaram. Primeiro ficaram tipo, oi, perdemos o Rafael. Depois eu fui ao meu telemóvelzinho, nos comentários do YouTube, eu a escrever, a dizer, pessoal, continuem, o meu PC morreu, mas eu já volto. Continuem, estejam à vontade. O que é que aconteceu? Virar para o ao contrário, tentar ligar o PC, e eles continuam a falar, tranquilos. Consegui entrar outra vez. Entrei, e eles,
Pronto, Rafael, a gente estava a falar isso. Vocês continuem. Já se viu que eu não precisava estar aqui, portanto vocês continuem, estejam à vontade, não há stress nenhum, estão a falar, continuem, é o que vocês quiserem. Pronto, depois no final, pois, foram uns verdadeiros heróis, tive de agradecer imenso, porque pronto, lá está, pessoal da associativa, não está habituado a estar lá a falar sobre aquelas coisas, então pimba, bota que tem, então ficaram lá a falar, imagina, demorei, 5 ou 10 minutos. Um extra a seguir no mesmo episódio. Já depois desse momento nervoso, digamos assim, o que é que acontece a seguir? Tento alcançar a caneca que tinha para beber, atrás tinha um copo para o chão. Pum! Ouviu-se a partir o copo e eu tipo, está tudo bem? E eles, Rafael, está tudo incrível, não se preocupe, só partiu um copo, não há stress. E siga. Portanto, exatamente, como disseste bem, tudo acontece, a Patrícia também estava a referir isso, tudo acontece nos podcasts, tudo é possível. Portanto, em continuar, está tudo bem. Parece que estão aí com uma história para contar e já se estão a rir. Não, ele estava a contar isso do copo e estávamos aqui a ver a cerveja a tremer. Mas temos histórias? Temos. Somos capazes de ter. Temos outra que eu não sei como é que vocês preparam os vossos episódios, mas nós normalmente a nossa preparação de episódio é... O que é a preparação do episódio? Não é preparação. Não. A nossa preparação é a seguinte: entramos dentro do carro, computador ligado, microfone. O que é que vamos falar hoje? Sim, e há assim um silêncio. Começámos a pensar na atualidade. Agora estou a ver todos paradinhos, espera aí. Ficamos sem ele. Ou eles ficarem sem nós? Não, eles estão a ouvir. Não. Nós estamos com vocês. Não, vocês estavam crachados. Vocês estavam tipo parados. O que aconteceu ao Rafael, vocês estavam igual. Não, mas pronto, o que eu estava a dizer, nós entramos dentro do carro e o que é que vamos falar hoje? Silêncio. Entretanto, começámos a pensar mais ou menos nos assuntos da semana, que é aquilo que nós fazemos, pegámos em 2 ou 3 assuntos da semana e tentámos aprofundar um bocadinho o tema. Nessa semana, nós tentámos falar sobre psicologia, que é de todo aquilo que nós não estávamos por dentro. Então nós fizemos o nosso episódio de 20 minutos, chegámos ao fim do episódio, fomos ver o nosso copo, gravámos aquele logo episódio como título merda, porque aquilo foi o que aquilo ficou. E então, nós nesse dia, ao vir embora, gravámos outro episódio e foi o que saiu. E esse episódio de psicologia ainda está no arquivo. Pode ser que um dia, para os melhores momentos, quando fizermos 100 episódios, vamos lançar para os melhores momentos. Duvido muito que esse episódio saia. Incrível. Mas o episódio que nós fizemos no regresso, foi dos episódios mais fluidos que nós tivemos. Depois de ver uns copos, foi super fluido, sacámos grande episódio e foi até sobre déjà vu, etc. Foi. Exatamente. E começámos a divagar por ali e saiu muito bem. O segredo para ser um bom podcaster é beber copos antes, já está visto. Eu acho que sim. Eu acho mesmo que sim. Por isso volto a frisar, se a Superboc quiser fazer patrocínio, nós bebemos com moderação e quem conduz nunca bebe. Eu na dúvida bebo durante, começo ao jantar um bocadinho e durante o episódio. Agora inclusive já tenho parceria com o Caloiro Wines, ou seja, já tenho o vinho deles que vai ser agora todos os episódios, portanto é sempre a andar. Dentro da caneca que é para não parecer que estás a beber vinho. Não ouvi o início, desculpa, da pergunta. Eu estava a dizer que metes dentro da caneca que é para não parecer que estás a beber vinho. Não, agora assumo. Antes fazia aquele disclaimer de tipo, no início não dizia o que era ou coisa do género, e depois só no final do episódio é que dizia o que é que era. Mas era sempre entre cerveja, favaios, moscatel, vinho verde, o que fosse. Agora não, agora pronto, como tenho parceria e tenho, mas bebo na caneca na mesma, porque é a caneca do podcast, que tenho uma caneca mesmo do podcast, portanto é só por isso, não é num copinho, tudo mais em condições para beber um bom tinto, não é? Olha, e como é que nós conseguimos esse patrocínio? Se quiseres falar com eles, estás à vontade. Eles estão por acaso estão com um programa de parcerias. Eu já por acaso tinha falado com eles antes, não sei o que, eles propuseram, mas
eles estão com um programa para parcerias, exatamente disso. Portanto, não custa nada. No site deles consegues ver isso. Pronto. Está o caldo entornado. Boa cena. Não, vamos tentar fazer. Já viste que eles depois chegam a uma altura e dizem: olha, Rafael, nós vamos ter que te tirar o patrocínio porque chegar os Three on the Road consomem mais. e lá está, eles são 4, compensa mais para eles, 4 garrafas a cada um. São 3 aos Não, 100. mas eles, atenção, eles não me deram diretamente o total de garrafas, tipo, eles fazem um descontozinho, uma coisa do género, e tu tens o teu código e não sei o quê, funciona de maneira diferente, mas eles não me deram, tipo, as garrafas todas, não é? Rafael 10? Não, neste caso é a Poduni 10, mas foi o que escolhi o... Olha, acertaste no 10. Código. Claro que é 10%, é 10%. Não, eles fazem desconto, poderão conseguir fazer o desconto uma vez pronto, se fazeres parte do programa, eles fazem um desconto diferente, mas consegues ver falar com eles, tem lá tudo, também no site. Então, É assim, João, se tu disseste que tiveste o João Moreira, do criador do Bruno Aleixo, levas o depósito todo. Opa, mas eu acho que já temos vinho, talvez possamos ter o Dário, não é? Portanto, E o cavalo. acho que isto está a ser proveitoso. Pá, eu só tenho livros para oferecer. Opa, nós E roupa. E roupa. O nosso objetivo este ano é ter o merch. Pá, ninguém tem cupons da Prozis. Estou surpreendida com vocês. Oh, Rafa, tu queres o cupom de 10%, deves ter aí um 10 da Prozis, desculpa lá. Não. Ele não, mas a Joana Amaral Dias sim. Atenção, a Joana Amaral Dias é nossa colega. Nossa colega? Ela tem um podcast Psicopatas Portugueses. Pois já tinha ouvido E já veio falar. 3 vezes aqui ao podcast Conversa. Pois é. Pois, a minha questão não era essa que eu ia dizer agora a seguir, mas quem se calhar nos consegue arranjar ainda mais connects é o Cláudio, que o Cláudio não lhe falta connects, já foram ao podcast dele, portanto nós queremos ir à fonte, quem tiver vergonha, ir à fonte não é mandar e-mails seja para onde for, é mandar e-mail ou mensagem ao Cláudio. Acho que isso já não é... É a fonte dos connects, o networking é através do Cláudio, tudo. Temos que dar comissão, de certeza absoluta, que já isto, capitalismos e tal. Sim. Cláudio. Sim, Pedro. Para quando Ventura? Olha, quando ele tiver tomates de aceitar. Mas já o convidaste, então? 2 vezes. Recusou. Ele e o Marcelo também já recusou 3 vezes. Seria um bom convidado. Tens de dizer que aceitas populismo. Que aceitas uma selfie. A questão é muito... a minha questão com o Marcelo é muito simples e já falei isto no podcast Conversa, não tenho problema de voltar aqui. Eu e o Marcelo dávamos, parece que éramos colegas de escola. Não, davam-se na praia, davam uns mergulhos juntos. Não, porque ele é de Caxé, eu sou da margem sul. Selfies também, umas selfies. E podiam ser da escola, porque ele dá aulas. Já Sim, deu aulas a um familiar meu, portanto. Sim, mas ele, ou o meu também, ou um tio meu, ainda na Lusíada. A questão é, margens diferentes e mesmo no próprio campus da Universidade de Lisboa, eu era de letras e ele era de direito. Portanto, sempre perto, sempre distantes. Pedro Chagas. Pedro Chagas. E não, por favor. Pedro, o quê? Isto foi da primeira vez, volta aqui. Não me peças para cantar que ainda canto. Não, isso é que não, por favor, vocês controlem o Cláudio, não o deixem cantar, que na parte 1 ele cantou e vocês não querem isso. A Tânia também cantou. Mas a Tânia cantou uma vez, agora tu cantaste 3, acho que foram 3, pelo amor de Deus. É homenagem ao João, ao Pedro e ao Britos, pá. Estavam já presentes. Mas isto então para dizer que na altura apareceu a candidatura do Sampaio da Nova e eu fui convidado também em simultâneo pelo Marcelo e pelo Sampaio da Nova para ser mandatário da Juventude. E eu recusei o Marcelo porque não era um programa, não era uma ideia que eu partilhasse e portanto aceitei logo a proposta do Sampaio da Nova. E portanto a partir daí o Connect cortou-se. E, portanto, também não faço dos comentários mais simpáticos aqui no podcast em relação ao Marcelo Rebelo de Sousa, no sentido daquilo que a Patrícia estava a dizer de populismo e de apontar as falhas do populismo de Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, as coisas são muito assim. Mas Joana Amaral Dias, José Ribeiro e Castro,
ministros, se quiserem ministros e deputados também pode ser. O Tino de Rãs, se quiserem o Tino de Rãs, também foi... Diz-me que o Tino de Rãs andou na universidade. Da vida. Ok, então já conta. Não, é que eu vou ter que trazer assim uns convidados assim diferentes que tenham andado na universidade, portanto eu entretanto vou-te ligar, entretanto. À vontade. Tenta o Marcelo Rafa. Não era formador de calceteiro. Não era quê? Formador de calceteiro. O Tino. Quem? O Tino, sim. É. Sim. Sou calceteiro. E eu tenho aqui o livro dele, que ele ofereceu quando veio ao podcast, que é Acorda para a Vida. Eu não acredito. Isso não existe, por amor de Deus. Está aqui. Para quem nos está a ouvir apenas, tem uma imagem literalmente de mãos a mexerem cordas. Reticências corda. Tino, tu um dia vais ser político. Oh mãe, não dou nada. O que eu quero é ver uns canecos e jogar a bola com os amigos. Mesmo. Mas olha que é um bocado assim. A dedicatória é para o Cláudio, com um abraço do Tino. Gostei de saber da tua existência. Eu não acredito. Isso é bonito. E depois ainda mete aqui o número de telefone, que eu já tinha. Já tinha o número de telefone, mas ele mete aqui. Lindo. Assim, isto nunca se sabe quando o rapaz deixa cair o smartphone e se parte na perna da calçada, ao menos tem aqui no livro. Isto é páginas amarelas, qualquer dia fica páginas amarelas, é branca. Fogo, a sério. Tino de Rãs é uma personagem incrível. Não, mas por acaso não ouvi esse episódio, tenho que ir ouvir. Só uma questão, eu por acaso eu não tinha, eu já li este livro, mas não tinha reparado nisto, que é um prólogo e um epílogo, portanto, prólogo, início do livro e epílogo, a parte final de um livro. Nós, regra geral, para ter prestígio no livro, convidamos outra pessoa de fora, um professor nosso, uma figura pública, algo assim, já alguém que nos acompanha. Eu acho piada é que está aqui, prólogo, na perspectiva de Tino de Rãs. Fala da terceira pessoa. Não. E ele a falar dele na terceira pessoa, incrível. Quando é bom, é bom. Enfim, não sei o que vos dizer, mas é muito assim, portanto, são aqui histórias que ele vai contando, da primeira vez que apareceu um mestre de escola na aldeia dele, a questão aqui de diálogos que ele traz para aqui, portanto... Por exemplo, e como era o Tino na escola? Vinha para a escola de botas de biqueira de aço, era trabalhador estudante e eu perguntava-lhe por que razão ele não mudava de calçado. Ao que ele me respondia que era para prender ao chão. Abre aspas, as botas são pesadas. Fecha aspas, dizia ele. E o tempo que perdia em ir a casa trocar de roupa era tempo perdido em aulas. Ele não era de estudar muito, era mais de estar atento nas aulas. A umas safava-se bem, a outras as bases estavam longe. Mas acho que ele nunca fez um pequeno esforço para acabar o curso. Ele não é burro. Era limitado? Não. Ele muitas vezes dizia que não era os professores que o iam passear, que o iam passar. Eu acho que ele veio para a faculdade só para ver como é que isto funcionava. Tenho que trazer um podcast. Tenho que trazer um podcast. Está escrito. E lá está, diz ainda bem que estamos a gravar isto. E a arte carregado de rusticidade é uma mais-valia para o Tino, pois ele conhece a escola da vida e a escola da academia. Tino não tem escola, tem escolas. Muito bom. Muito bom. Isto parece quase uma frase de tipo Chuck Norris, não é? Desculpa, ainda bem que isto está a ser gravado e que tu mostraste o número dele, porque eu vou-lhe ligar. Eu dou-te o número, não te preocupes com isso. Eu tenho que o trazer. Ainda por cima tu disseste mesmo que a Universidade da Vida, ele está a dizer que andou na Escola da Vida. Portanto, isto, melhor réplica de o que é um gajo que está no Facebook, primeiro ponto, de certeza que ele tem lá, andou na Universidade da Vida. E depois está prontíssimo para vir ao podcast universitário. A partir do momento que teve a experiência universitária, nem que seja da vida, lá está. Ai meu Deus, isto é lindo, é lindo. Portanto, é um dos vários livros que eu tenho para aqui guardados. E pronto, acho que foi oportuno trazer para aqui. Sendo que a Faculdade tem uma tuna que é a inoportuna. Já agora, se quiseres. Eu sei. Portanto, é por eu conheço. Aí. Patrícia, mais uma história. Histórias comigo não são assim muitas. Mas vamos falar sobre a preparação, não é, de episódios. Como é que tu preparas um episódio? E eu segui conto mais uma história surreal. É assim,
Eu sou daquelas pessoas que preparo mesmo o episódio. Até porque, assim, de vez em quando, várias vezes são dicas e são listas de algumas coisas que eu quero falar, então eu escrevo mesmo, faço uma listinha sobre esses pontos. Só que muitas das vezes, a maioria, eu acabo de gravar e fica o zero gravado. Portanto, eu acabo de gravar, passado 40 minutos, e quando vou ouvir, não soube nada. Porquê? Porque eu tenho um adaptador para o microfone, que tem duas entradas. Uma é vermelha e outra é verde. E eu engano-me sempre na entrada, portanto, os episódios geralmente nunca saem à primeira. Com o Tino. Aconteceu com o Tino. Estávamos no meio da Praça de Saldanha, 20 minutos gravados e digo, Tino, vamos ter que repetir tudo de novo. Ó Cláudio, sem problema. Mas é preciso eu mudar de camisa? Mas porquê? Esse comentário eu não percebi. O homem que ia de voltas biqueira dar-se para a escola queria mudar de camisa no episódio de podcast. Mas atenção, não te esqueças que o meu podcast tem parte de vídeo. Certo, apesar de a camisa nada contribuir para a gravação ou não gravação. Exatamente. Mas, ele tem que ser coerente. Tem que ser coerente. Claro. Miguel, qual era a cor da camisa? Só por curiosidade. Miguel? Cláudio. Cláudio, estou parvo. Cláudio Miguel! Ele tinha um polo branco e tinha uma camisa cor-de-rosa, acho eu. Ou assim, mais para cor-de-rosa. Gandatinho de Rãs, sim senhor. Mas isto Cláudio, tu há bocado chamaste-me fluorescente, agora chamo-te Miguel, está tudo bem. Está equilibrado. Está equilibrado. Mas o fluorescente foi em off. Não interessa, as pessoas ficam já querem saber. Força. Pronto, a nível de histórias, esta acontece-me várias vezes, portanto, nenhum episódio sai à primeira, quase. Já saiu alguns, mas como eu ando sempre a enganar, não sai. E ainda bem que repito, geralmente fica melhor. Porque, pronto, não sai. É o flow. A seguir, não bebi uns canecos como eles, mas já sabia mais ou menos aquilo que ia dizer mais perfeitinho. E pronto, esta é mais uma história, não sei quem é que quer pegar a seguir. Pegas tu, vai lá, Rafael. Eu, por acaso, em relação à preparação dos episódios, a minha preparação é arranjar os convidados. Eu escolho o curso, arranjar os convidados, é isso. Tenho um mini guião geral de perguntas, que sei coisas que quero abordar, mas investigo zero de cada curso. Faço questão de investigar zero. Ou sei de pessoal que já me falou, porque eram amigos meus ou coisa do género, é o máximo que eu posso saber de um curso. De resto, eu faço questão de ser o leigo para poder fazer perguntas e questões dentro do que eles dizem como leigo, ou seja, tentando me pôr na perspectiva de quem está a ouvir e quer saber sobre os cursos e tentar retirar o máximo dali. Às vezes às vezes, sei lá, eu já fiz alguns da área mais da medicina ou assim, então depois tem aqueles números, estás a falar de quê? É tipo, pronto, então eu faço mesmo essa perspectiva para o pessoal perceber e começar a também, pronto, que está à vontade e que eu estou do lado deles, digamos assim, não estou ali a entrevistar só porque sim, apesar de ser o jabardão sempre, isso não há dúvidas nenhumas. Quem dá seriedade aos meus episódios é os convidados, não sou eu, certamente, mas tento ao máximo ali ajudar dessa forma, portanto eu faço zero preparação. Cláudio, eu passava-te a bola antes de tentar pensar noutra história que agora não estou a ver assim de repente. Bem, vou contar então aqui mais uma história. Aconteceu também durante as legislativas. As legislativas foram ricas nisso, porque lá está, também vieram pessoas interessantes nessa perspectiva, e veio o José Pinto Coelho do PNR. Porque eu tive muitos ouvintes que diziam assim, por que é que não traz o André Ventura, por que é que não traz o José Pinto Coelho? Eu dizia, não me revejo nas ideologias deles e também não quero propagar muito essas ideologias, mas diziam, mas faz na mesma, a gente quer ver como é que ficas um para um e tudo mais. E eu, vamos lá. E até tenho umas amizades que se cruzam com as amizades do José Pinto Coelho, e isto é o bom que é de ter boas amizades, né? Quantos mais amigos, melhor. Não só há mais pessoas a ouvirem o podcast, como também há mais connects a explorar. Portanto, mais é sempre mais. E portanto,
fizemos a gravação. Inicialmente foi no Jardim da Basílica da Estrela, só que eu fiquei sem bateria na máquina porque tinha gravado na véspera com o Aliança e eu tinha feito as contas que a bateria aguentava para mais uma entrevista, porque já uma bateria, uma carga na máquina dá para 2 entrevistas, tranquilo. E, portanto, combinámos no dia seguinte eu ir às 8 da manhã gravar em casa dele, que fica ali perto. Eu chego lá e, portanto, enfim, porta da casa bem aberta, porta da cozinha aberta, onde se viam cereais não de marca, portanto, enfim, assim um bocadinho de flop. Mas o melhor foi quando se entra no escritório. A magia acontece toda no escritório. A estante que se vê no episódio é tudo história de Portugal, história da arte sacra, pintura para aqui, pintura para ali, porque ele é professor de DVT, professor de design, escola secundária. E depois na parede oposta estão vitrines de vidro, como aquelas de museu, com carrinhos pequeninos da Burago. Portanto, uma grande coleção. Mas se isto pode melhorar, vai melhorar certamente. Estou a montar o tripé, a máquina, tudo mais, a ver as distâncias da máquina para as cadeiras. Ele vai à secretária, abre uma gaveta e, portanto, um homem que quer matar pretos, ciganos, homossexuais, tudo mais, saca nada mais, nada menos que da sua gaveta de secretária um saco de ursinhos à Ribot. Isso é bom. Portanto, eu quando olhei para aquilo, eu tive que me conter para não me rir. Porque é assim, algo... Pronto, temos identificados os novos militantes do PNR. É requisito para entrar? Não, Ou sim, se ouve? Não. É bom, é bom. Isto é super bom. Nós adoramos. Muito bem. Mas pronto, Para contextualizar, eles mostraram um pacote de gomas, para quem está a exato, para quem não estiver no YouTube. Da Fini, por isso, se vocês quiserem patrocinar. Mas olha, gomas ácidas com cerveja não fazem ebulição no estômago? Estava a pensar nisso. Até ver, não. Até hoje, para já, tem problema. Mistura com tudo. Olha, podes fazer depois um teste com Coca-Cola e depois 2 mentos lá para dentro? Só para ver. Não, nós não temos nisso, o café deve estar a fechar, por isso. Opa. Que lindo, muito bem. Pá, eu ainda me lembro quando na básica se espalhou o mito que houve um rapaz que morreu à conta disso nos Estados Unidos da América. Ai, o quê? Sim. As coisas espalhavam-se muito rápido, não é? Demasiado até. Só falavas qualquer coisa ao ouvido de um e era uma esbardice qualquer, ia parar ao outro lado da secundária e não tinha nada Ia parar a Wi-Fi? E Wi-Fi? Ora, toma. Leva com esta bomba nostalgia agora. Wi-Fi agora é tipo aquela cena do... Um site de encontros. Exatamente, é tipo Tinder. Agora é um site de encontros, é verdade. O Samer não tem conta. Mas mantém o nome? Sim, acho que se mantém Wi-Fi. Aliás, a última vez que me lembro disso foi o que Eu estávamos a falar disso exatamente. nunca tive Wi-Fi. Nunca tiveste Wi-Fi? Oh, não. Eu para as não redes estavas sociais... preparado para o Facebook. Não estavas preparado para o Facebook quando veio. Eu, de redes sociais, por assim dizer, o MSN é uma rede social, mas à época era uma forma de comunicação e também de partilha, porque conseguimos pôr nas bios, da altura, músicas que podíamos partilhar, fotografias momentâneas partilhávamos. Momentos bons. Um bocado na lógica das Insta Stories, obviamente muito mais rudimentares, mas um bocado nesse espírito já. E depois eu só entro no Facebook em 2010, 2011. Meu Deus. Eu lá Onde isso já vai? Já tinhas emojis. No MSN. No MSN. É MSN. Mas tinhas a melhor coisa, que era abanar a tela. Pois era. Ia, isso era uma cena do caraças. Para irritares o outro, punhas aquilo. Dás-me vista? Então abana agora, vejo tudo a tocar e a vibrar, pá. Pega lá agora, pá. Estás-te a armar, estás-me a dar vista, pá. Já sabemos como é que foram as tentativas falhadas de pedidos de namoro do Rafael.
Sim, naquela altura, meu Deus, eram imensos. Mas atenção, sempre com a caixinha do sim, não e talvez. Em modo primária também. Era esse o ponto. Mas lá está. Era assim. Aí, não sabes, um dia eu serei famoso, terei um podcast universitário, vou ter bué de cursos, e ter calores wine. O quê? Meu Deus. E é isto. Estou a gozar com quem trabalha, como se costuma dizer. Vocês não tiveram amizades que estavam tipo perdidas e que depois quando vos veem assim um bocadinho, vá, na fama, entre aspas, vieram a fazer uma tentativa de aproximação convosco do estilo, afinal este gajo é fixe? Eu confesso, tive muitas amizades assim que me voltaram a aparecer na altura do PAN. Pá, acho que não. Da minha parte, até acho que é mais, às vezes acontece mais até ao contrário. É tipo no início, e tal, o quê? Vais fazer isso? Aqui, tipo, e depois até andam só a espelhar ou coisa e até depois dizem, afinal até é fixe e seguem. Passado 2 semanas, deixam de seguir. Sim. Até convidados, atenção, eu não tenho problemas em dizer isto, até convidados que eu digo, projeto incrível, não sei o quê, pá, no que puder ajudar. Passado 2 semanas deixam de seguir. Mas olha, É tipo, nisso nada bate obrigado. a minha ex-namorada em 2018. Mas isso é outra história que vamos dar aqui mais uma rodada. Com os rapazes. Nós temos várias histórias, algumas. Tivemos outro episódio que não saiu. Foi um episódio com Jonathan da Silva, um youtuber. Não é bem youtuber, é Facebook. E também é youtuber. Sim, agora também se virou para o YouTube, mas ele começou a crescer, foi a fazer vídeos para o YouTube. Em que ele está imigrado em Paris, França. Há Paris do Texas. Pronto, e tens vários Paris. Tens aqui o Café Paris. Publicidade. Não, mas basicamente ele acho que ficou mais conhecido foi com o vídeo dele em França a pedir uma Mac Bifana e um Mac Caldebeer. E acho que foi viral e pronto, nós uma vez estávamos a sair para gravar, apanhámos-lo a estacionar o carro e virámos, olha, entra dentro do carro, vens connosco. Mas depois o episódio acabou até por não sair, porque não ficou com grande qualidade. Esse foi o Merda 2. Não ficou com grande qualidade e então acabou por não sair. Mas também já tivemos alguns episódios com gente dentro do carro em que não deu nada. Já tivemos um episódio com um amigo nosso que foi calado a viagem toda. Ai, o quê? Isso tinha um convidado ou não tinha, é exatamente igual. Não, nós perguntamos, olha, queres falar? Não. No episódio todo calado, demos uma boleia. Exatamente. Queres ver a boleia? Ele, pronto, veio connosco. Veio a boleia e ouvimos a gravar o episódio. VIP, agora vocês começam a alugar isso? O lugar VIP para ouvir o episódio em primeira mão? Olha, eu quero um gajo ser condutor Uber, ou TVDE, de forma geral, e ter um podcast assim. Podcast TVDE. Era lindo. E eu alinhava nisso. Vocês de On The Road estão quase nisso. Era fixe. E isto é uma ideia para vocês. Não sei. Termos um condutor Uber a conduzir para nós? Não, vocês são Uber. Nós éramos Uber e gravávamos o episódio enquanto... Com os convidados que vos apareciam? Era engraçado. Até era engraçado. Era super engraçado. Isso é tipo aquela conversa taxista, quando vai a conduzir e mete conversa. Tem o Benfica. Essas perninhas hoje, E terminávamos sempre no fim, olha, não se esqueçam das 5 estrelas. Era lindo. Das 5 estrelas na aplicação da Uber e na Apple Podcasts. Na Apple Podcast. Ora, aí está. Exatamente. E o like no YouTube. Esmaga joinha, como diz o brasileiro. Sim, para vocês terem que arranjar daquelas GoPro, metem lá por debaixo do retrovisor. Tipo o fake taxi, não é? Eu não queria ir por aí, mas confesso, a ideia inicial até ser muito semelhante com essa, mas não estava a querer verbalizar isso. Incrível. Mais história. Onde este episódio já foi parar? Alguns na China alguém pode estar a ouvir-nos. Na China, ouvir-nos agora? Acho muito improvável. Os serviços secretos? Um ácaro qualquer. É o ácaro. Deixa a comunidade portuguesa. Sim.
Eu, Não, esque- estou a dizer neste momento quase estamos a gravar, desculpem, eu esqueço-me que isto depois vai para o ar. Não. eu, durante algum tempo, ainda na altura quando estava o meu colega, o Filipe, nós tínhamos um gajo no Vietnã e um gajo no Bangladesh, que eram amigos deles, do meu colega. Portanto, Incrível. no Bangladesh e Incrível! no Vietnã. Nós temos uma ouvinte assídua que está na Austrália. Acho que é a Austrália. Temos. Ela tem mandado mensagem. Gostei da Oi. parte do pessoal. Temos uma ouvinte. Está aí longe, ó Britos. Já podemos dizer que chegámos longe. Ela é muito fixe, vai-nos dando algumas dicas para falarmos. Às É vezes assim, aproveitar. mantém-se a tradição histórica de que foram os portugueses que chegaram primeiro à Austrália. Who knows? Não é o não, estou eu a dizer. E começas com muita foi? coisa, pega aqui no livro de história. Pois é, eu esqueço-me dessa parte, pois é, bem, o senhor da história. O pessoal Falar nisso, pronto, tem não mais fiz essa... história. Pois, eu não sei quem está à espera. Pá, eu estou à espera que o pessoal peça muito. Peça muito, tipo, mais, vá. Que é por votos. O pessoal vai-me dizendo e eu vou trazendo. Eu nunca vi votações. Eu não as mostro, tenho num Excel, agora eu vou pedindo. Vou pedindo as sugestões, o pessoal ao mandar mensagem eu pôr naquelas caixinhas e eu depois Sim, mas eu faço já um não vejo Excel. isso há muito tempo, Rafael. Olha, então podes ver agora que eu pus já um bocadinho. Isso, Não, isso eu vi que tu tinhas dito que ias pôr pedido de sugestões. E ontem meti para enviar MP, mas já há 2 semanas ainda meti isso, acho eu. Olha, agora aproveitando para a história, lembrei-me agora de uma história. Houve um curso que eu fiquei a saber, foi quase nos inícios logo do podcast, quando comecei a pensar em fazer em cursos e a pedir ao pessoal. Quase no início, pronto, como quem diz. Foi muito mais para o início, há uns mesitos. O que é que aconteceu? Houve um curso que do nada, eu juro que pensei no início que eu tipo, mas estão a gozar, eu não percebi, que era Natureza e Património. Um curso de Natureza e Património, que é um curso que existe só nos Açores. O que é que aconteceu com este curso? Eu logo nisso fiquei super curioso, falei logo com o rapaz que tinha sugerido. Não. Se fosse, estavas a dar spoiler, já viste como é que tu és? Pá, sinceramente. Não, mas por acaso não é, e por acaso as convidadas é que me lembraram logo, olha, menciona que nos Açores é 1 hora antes. Senão, eu, pois, convém. Mas o que é que aconteceu? Então eu falei logo nisso, rapaz, claro, isso aqui, depois eu falo contigo e tal para vermos isso. Quando eu meti aquela situação de dizer, olha pessoal e tal, é por votações, tem que vir, não sei o quê, tem que dizer, você não tem noção da quantidade de gente que se concentrou daquele curso. Era tipo, não era pessoal que queria ou tentou ouvir, era pessoal que já era do curso, tipo a mandar mensagens sempre, eu quero este curso, é o meu curso, eu quero ouvir o curso, e manda, e vai, e eu quero. Foi uma coisa, é por demais, o pessoal juntou-se, foi o contrário, era eu a pedir ao pessoal que quer ouvir, tipo, para conhecer, e pessoal que é do curso, a querer mostrar o curso, é que acabou por votar mais. Portanto, existe estas curiosidades, e foi Natureza e Património, depois houve outro, que eu já não me lembro, acho que foi Farmácia Biomédica. Farmácia Biomédica teve 70 e tal votos. Foi muita gente, mas tipo, em 2 dias, 70 e tal votos para quererem aquele curso. Portanto, quando o pessoal se junta, meu Deus Senhor, é uma coisa mesmo por demais. E notou-se durante todo o episódio, o pessoal ali sempre a mandar bitites, sempre a falar de histórias, sempre nos comentários, e notou-se mesmo que aquele curso era mesmo aquela família que se costuma dizer que alguns cursos conseguem ter. Portanto, foi uma história bastante curiosa. Patrícia. Eu queria pegar um bocadinho até no assunto, estávamos a falar um bocado relativamente às pessoas mandarem mensagens assim depois de nós termos podcast. No meu caso aconteceu já não falar com uma rapariga há muitos anos mesmo, e depois lembrei-me e convidei-a, e o podcast até foi uma forma de, com ela e até com outras pessoas, de voltarmos a falar, e durante a pandemia especialmente, voltarmos a falar, trocarmos algumas histórias, saber a situação que eles estavam naquele momento. Portanto, sim, o podcast tem servido, pelo menos para mim, para juntar-me a pessoas que já nos estava afastada há algum tempo,
e especialmente agora nestes tempos, né, que não podemos estar juntos, toda aquele dia a malta do Free on Road. Tá. São 4, ainda é permitido 4. Nós somos todos irmãos. Quatro ainda Nós podemos estar. somos todos Nós somos irmãos. família. Claro, faz parte da mesma casa. Exatamente. Neste caso, do Só mesmo estraga carro. uma. Mas a mim, nível- mas a mim pareceu-me, quando estavas a falar dessa parte de que aproxima pessoas e servir de pretexto para chegares ao pé da rapariga, pareceu-me ver ali o Pedro a dizer ao João que ele usava o podcast como wingman. Para raparigas? Ai. Ou para rapazes? Olha o preconceito. Eu tenho a minha legítima, pá, sou fiel até ao fim. Não percebi, desculpa. Nós temos todos a nossa legítima e somos fiéis até ao fim. As nossas. Nossa, não é mesmo? Não é mesmo? Não é mesmo? Exatamente, cada um tem a sua. Cada um tem a sua. Elas, por Quando acaso, disseste as nossas, pareceu várias. Ai, desculpa. São várias. Cada um tem. elas, por acaso, Disseste no plural. São quatro. Cada um. Uma para cada um. não são irmãs. Alternando, mas. Não, estás a gozar. Mas. Mas a minha pergunta era, e também não são 4 irmãs? E também não têm um podcast, por acaso? Ou não poderão vir a ter? Não. Não. Impossível. Em Impossível. vez de ser de carro, era de comboio. Impossível. Scooter, pá. Essa de comboio foi muito grave. Aí. Pensei nisso. Aí. Agora estou a pensar. Por acaso, o José do 6,5 no Portão, também é um podcast que está na plataforma, fez episódio sobre isso. Sobre o Medo. comboio. Sobre as viagens do comboio, sim. Ele levou 2 pessoas para lá. Pensei que eram relações no comboio. É como os outros. Tu não ouviste isso, A Cláudio? temática é essa. O quê? Não é a beira dele. O Pois, quê? claro. Não percebi. Aquela gaja quando eles foram apanhados lá a Então é isso fazer... que estamos a falar. Ok. Não podes dizer aquela gaja. Se não és machista. Não, diga gaja porque é a expressão, em vez de dizer o menino ou o senhor, ou seja o que for, Sim. é tipo a expressão. Devias ter dito aqueles 3 jovens. É isso, é que nós temos que falar sempre que são os 3 Três jovens apanhados a ter relações. Alerta CM. Mas é muito isso, é que nós temos que falar que são mesmo 3, porque a rapariga não estava sozinha para todos os efeitos. Sim, e tem surgido, pronto, claro que eu tenho uma opinião mais afincada sobre o assunto, mas tem surgido montes de notícias e pessoas a falar que é sempre, pronto, a gaja ou a rapariga é que fez A relações Filipa. sexuais, A Filipa Silva. é que fez relações sexuais com eles, tipo, ou uma gaja apanhada, desculpa a expressão, a pinar no comboio. Quer dizer, tiveram lá 3 pessoas, mas só se fala da rapariga, tipo, é ridículo. É a rapariga que nas redes sociais continua a montar tudo isto. E a fazer... Eu não encontrei o Instagram dela. Eu procurei, eu confesso, eu sou cusca. Eu não encontrei o Instagram dela. Eu fui à procura porque acho que este tipo de coisas têm que ser vistas de como é que as coisas evoluem. E, portanto, vendo o Instagram dela, ela continua a cavalgar a onda e tipo, já anda no coisas tipo defender nudes e tudo mais. Portanto, A expressão cavalgar foi é uma expressão que eu uso muito. Gosto muito de cavalos. Vocês usam a expressão pinar? Pirar? Pinar, Pinar. Eu pino, tu pinas, ele pina. exatamente. Sim. Vou fazer Usamos. uma... Ok. Pensei que era uma expressão mais nortenha. Não, cá também se usa. Ok. Sim. Lisboa não é estrangeiro, calma. Isto aqui é uma camada Já de vi. amor. Está ali no limiar. Acho que a questão não é Lisboa não é estrangeiro. É o resto do país é que não é estrangeiro. Acho que é mais por aí. Acho que é mais Engraçado. por aí. Vais de Mondega tudo Mouro, não é? Não, mas olha, isso curioso em relação ao estrangeiro, mas de Lisboa, mas nesse episódio que fiz da Natureza e Património dos Açores, elas próprias recebiam aí, não sei o quê, agora ir para lá, e eu, para lá, para aí, para Eles onde? falam muito no continente, aí no continente. Não. O continente. E eu, Não. mas que e eles, sim, nós também acabamos por dizer que é um bocado como se fosse estrangeiro. E eu, ok, então não é só o gozo deste lado, vocês assumem que é como se fosse o estrangeiro. Sim, porque já tivemos muito pessoal, isto é pena não estar aqui a Tânia, mas já tivemos muita gente de casos segredos e afins a dizer assim, eu já viajei para a França, para a Espanha e para a Madeira. É verdade. No estrangeiro. É muito verdade.
Mas é isso, o facto de ser algo que seja extracontinental dá-nos essa sensação de que já não é nosso. E Portugal é o único país... Angola é nossa. Epá, olha que veio um André Ventura a cavalo. Já roubou o cavalo ao cigano. Pá, isto há que fazer todo um contexto. Pá, e vem o José Pinto Coelho a dar gomas para o cavalo andar mais depressa com o açúcar. Ei, meu Deus. Mas Estás a fazer um filme. Daqui a nada o filme de Corral de Moinas, parte 2, ou coisa do género. Só com o André Ventura e tudo. Ai, meu Podes-me chamar Hitchcock Tuga. Ai, O Pedro percebeu a piada. E, portanto, Portugal tem o nosso território está espalhado em 3 placas continentais. A europeia, a africana, que é onde está a da Madeira, e na placa tectónica americana, que é onde estão os Açores. Somos o único país no mundo a ter, assim, o território espalhado em 3. Porque em 2 é relativamente fácil. Afinal, também és professor de Geologia. Isto está sem Geografia. Geografia. Mas Geologia também, placas tectónicas, meu amigo. Ciências da Natureza, 7º ano, 2º período. Não, isso abordas Isso é preciso à sorte. Abordas ainda um bocado no terceiro. Diz João. Ainda abordas um bocado no terceiro. E no terceiro também. Mas no terceiro já é a parte da fecundação também. Mas é só no final. É. Um final feliz. Só na parte final é que abordas a fecundação. Sim. Ai, meu Deus. Esta conversa está incrível. Está muito boa. Vamos também terminando isto. E por falar em término, na altura, em 2018, quando o meu ex-namorado terminou comigo, olha, se quiseres alguém de relações internacionais e se quiseres em cavala, estás à vontade. Isto tens falado de uma coisa que é o projeto Erasmus. O projeto Erasmus é muito interessante porque tens que ver. Para lá de rir, isto é um assunto sério. Eu não consigo. Não consegues fazer um episódio sobre Erasmus? Não é isso. Isso já vou fazer, Pronto, mas pronto, acho que devias falar de uma coisa que é relações em Erasmus. Tanto pessoal tipo que se conhece, eu conheço alguma malta que se conheceu em Erasmus, nacionalidades diferentes, ok? Não é apenas tugas, e que as relações ficaram assim. Eu tive uma namorada que foi para Erasmus e antes de ir de Erasmus terminou a relação. Os sentimentos mudam. Argumento dela. Não deu um tempo? Não. 6 meses, só 6 meses. Não. 3. Um Erasmus são 3 meses. É 3, ok. Um semestre são 3 meses, na verdade. Exatamente, sim. Mas podes fazer um Erasmus de 6. Não. Ou de um ano. Podes fazer de um ano. Que aí é quase 6. Um bocadinho mais do que 6. Não há um ano, pronto. Sim. E eu, na semana seguinte, ganho o Prémio Internacional. Primeira vez que vou para o International Podcast Day. A tipa liga-me da Polónia, de propósito, a insultar e dizer como é que é possível? Esse podcast não valia nada e agora eu desapareço da tua vida e isso funciona. Eu, milagre. E, portanto, é um pouco como às vezes, mas isto é curioso como, isto retomando aquelas conversas que temos estado a ter sobre as pessoas apoiarem-nos ou não nos apoiarem, dedos das mãos não são necessários para contar o número de pessoas que disseram que o podcast não queria dar em nada. Sobretudo porque a temática do meu podcast é política, portanto é um nicho. E é um nicho que não é algo que toda a gente gosta, porque se for futebol pronto, não é bem um nicho, mas por exemplo se formos Fórmula 1 ou ténis, é um nicho, mas é um nicho mais abrangente do que propriamente política, por assim dizer. E portanto... Tem muito a ver com o interesse também, não tanto o interesse em si. Não... Mas lá está, mas tem a ver com a forma que o pessoal vai trabalhando as coisas, entendes? E vai trazendo e vai tendo as perspectivas de é possível ou não é possível. E a Patrícia falava aqui do desenvolvimento pessoal, eu também já vi muitas vezes em alguns podcasts de desenvolvimento pessoal, que isso, regra geral, é a projeção que as pessoas fazem sobre si próprias, sobre as suas capacidades de o conseguirem ou não conseguirem. E é o que já foi na sinopse da tal comunicação que vou apresentar amanhã, às 6 da manhã, da Podway of Life, é o facto de alguns conseguem ter sucesso, muito poucos conseguem atingir o estrelato e muitos falham. Porque isto do podcast, nós chegamos aqui ao final das contas que o podcast não é apenas
ligar o microfone. Até porque já vimos aqui montes de cenários em que a Patrícia ligava mal o microfone e, portanto, preparação que não foi bem conseguida. Vocês já falaram aqui de 2, 3 episódios que gravaram, mas acharam que não tinha qualidade para ir para o ar. E, portanto, isto de acharmos que o podcasting é uma coisa fácil está muito longe de ser fácil. E, portanto, não é qualquer um que o faz. Claro, começar, também o pessoal já me perguntou, mas como é que começa e não sei o quê, mas não é tudo pago e depois usar, não sei usar. Pessoal, o problema não é começar, esqueçam, é fácil de começar e gravas qualquer coisa, bota para a frente do que tu quiseres falar. O problema depois realmente é conseguir continuar e ir apanhando gostinho é sempre mais fácil. Mas E hoje em interessa conseguir dia, continuar. hoje em dia tens muitas plataformas que te permitem, inclusive plataformas que são gratuitas, como é o caso do Anchor, que é aquilo que a maioria do pessoal usa. Mas no meu tempo, em 2016, eu digo que sou Jurássico, porque de facto um podcast, a experiência média de vida de um podcast é 1 ano ou 10 episódios. Após isso, caputo. A experiência média de vida de um podcast a nível mundial. Portanto, não é uma realidade apenas tuga, uma realidade mundial, as coisas são assim. E o podcast desaparece sem que o podcast tenha se despedido do pessoal. Portanto, todos aqueles que já tiveram mais do que 10 episódios ou já duram mais de um ano, os meus parabéns. E em 2017, eu andava a ver o que era um Phantom Power. Eu sabia lá o que era um Phantom Power. Todos os servidores host para o podcast eram pagos, 11 euros mês. E, portanto, a podcastosfera, na altura, não estava tão bem desenvolvida como está hoje. Hoje tens, inclusive, o próprio podcastosfera. Tinhas a blogosfera, não é? Portanto, podcastosfera. E, sobretudo, tens ferramentas como o Anchor que te incentivam a tu gravares o teu podcast com o teu próprio telefone. Ou seja, eu sinto cada vez mais as marcas, as produtoras de podcast e aglutinadoras de podcast incentivam que a coisa seja o mais banal feito, o mais raw, o mais puro a ser conseguido a esse ponto. Portanto, no início tínhamos aquela ideia de que um podcast tem que ter um jingle, havia uma febre na altura que um podcast tem que ter um próprio website, mas isso é porque a realidade nos Estados Unidos da América é totalmente diferente, porque era uma das alternativas a não se pagar um servidor, era comprarmos um domínio de um website e portanto explorarmos muito mais o website do que o fazemos. Por acaso, há uma rapariga na nossa plataforma que o tem, que é o Porque Inês tem um website, e há pessoas a ouvirem o podcast dela no próprio website. E portanto só este tipo todo de domínios, de ideias. Se calhar, se nós olharmos para o primeiro podcast que foi lançado em 2006 e disséssemos assim, vai chegar o dia que vais ter aplicações que te vão permitir fazer diretos, perguntas, sondagens e inquéritos aos teus ouvintes para saber o que é que eles querem ou não querem ouvir, se calhar essa pessoa ficava, uau, o futuro vai ser engraçado. E de facto o podcast e as ferramentas disponíveis para um podcast estão cada vez mais e melhor disponíveis. Sem dúvida, já recebi inclusive mensagens de mais pessoas que estão a criar plataformas diferentes e a perguntar-me, não queres usar isto, não queres me ajudar aqui, o que é que gostas mais, o que é que te falta mais nas plataformas que existem, esse tipo de coisas. Portanto, e o próprio Spotify está a abrir muitos olhos para o mundo do podcast e a melhorar muitas coisas. Sim. E cada vez querer melhorar mais a experiência, tanto para os podcasters como para quem ouve. Sim, porque isto dar um contrato de 1 milhão de euros ao Joe Rogan para a exclusividade dele no Spotify. Meu Deus. Mesma coisa para a Michelle Obama, portanto, estamos a falar de contrato de exclusividade, não é? Portanto, nós quando olhamos para o nosso queijo no Anchor, não é? Vemos que temos, sei lá, por exemplo, 30% no Podcasts, mais outros 30% ou 20% no Spotify, mais uns 5 ou 6% no Castbox, e Radio Public, coisa assim já, não é? Portanto, este é exclusividade só para aquela. Mas aí lá está, tem que ser um podcast mesmo muito forte, que faça com que a pessoa vá para ali. Sem dúvida. Mas também a realidade também é outra, não é? Dá para isso, acaba por dar para isso. Então, por isso é que tu tens o International Podcast Day a surgir na Califórnia. Não é? E começou como dia nacional. E no ano seguinte passou para internacional.
E pá, as dinâmicas ali são muito próprias e muito estranhas. Isto que aconteceu comigo do PAN é o pão nosso cada dia nos podcasts nos Estados Unidos da América. Pois, acredito. Tu tiveste o Joe Rogan a propor um debate entre o Biden e o Trump no podcast deles, e o Trump retweetou aquilo e disse, vamos lá. Pá, isto é uma estratosfera. Já não é podcast esfera, ou podesfera, ou como é Não, que isto é dizes? estratosférico. Não, é uma coisa estratosférica. Ou seja, passa todos os limites, entendes? Sim, eu percebi. Pá, era a mesma coisa que eu surgir agora aqui um debate qualquer e toda a gente dizer, estamos para o podcast conversa de fazer um debate. Bota. Pá, mas para nós vermos as disparidades das coisas, é assim, temos políticos americanos que querem ir para os podcasts e temos políticos portugueses a perguntar ainda hoje o que é um podcast. Líderes de Jotas, que ainda é mais grave. Não é preciso também, que se quiseres, de certeza que há políticos no Parlamento que não sabem o que é um podcast, menos o governo, coisas do género, não é? Mas é o que eu estou a dizer, mas repara, eu falei agora do caso de eu tenho líderes de Jotas que não sabem o que é um podcast, ou não sabiam o que era um podcast até entrar. Pois estás na perspectiva em que se calhar os mais jovens saberiam, não é? Exatamente. Pá, nós sabemos que a maioria dos consumidores de podcasts são jovens. Sim, sem dúvida. A Isso realidade choca-me também é muito diferente, não é? Em que sentido? Do que na América. Na América eu não tenho bem a noção, mas eu penso que eles têm maior... lá está, eles também são mais, têm maior procura no podcast. Não sei se a publicidade deles é feita de uma maneira, talvez, que eles consigam chegar mais depressa a quem quer ouvir. Pelo menos para nós aqui é mais difícil tentarmos chegar a quem quer ouvir, ou mandamos umas mensagens, ou temos um Instagram, ou temos um Facebook. Não sei se eles conseguem chegar mais rápido a quem nos quer ouvir. E se calhar é aquilo que aqui também ainda nos falta um bocadinho, que é nós conseguirmos atingir quem nos quer ouvir da maneira mais rápida possível. Não andarmos aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos a fazer para conseguirmos atingir o nicho que nós queremos. Eu acho que eles têm maior facilidade em atingir o nicho que pretendem. Por serem mais. Por serem mais também. Claro, porque as plataformas acabam por ser as mesmas, só que mais gente e a língua, muita coisa também, isso também ajuda. Apesar de, claro, que estamos em todo lado, eu também parece-me ouvintes de Brasil ou coisa do género, mas obviamente não é a mesma coisa. Mas um exemplo em relação às publicidades, por exemplo, no Anchor, só dá para colocar publicidades diretas a meio dos episódios nos Estados Unidos. A serem pagas. Neste momento, atenção, com conta Sim. bancária dos Estados Unidos. Já podes em Portugal fazer isso, mas tens de ter uma conta bancária porque ele pede-te os dígitos, que é o nosso SWIFT dos bancos, que é o código que cada banco tem para identificar. Uhum. E nos Estados Unidos da América usam 11 dígitos. Nós em Portugal usamos alfabeto. Portanto, se criares uma conta bancária lá, já o podes fazer. Mas isto, repara, é tudo uma questão de escala. Se calhar os meus 1000 ouvintes num episódio corresponde a 1 milhão de ouvintes de outro podcast lá, não é? Portanto, as coisas são muito assim. Ainda assim, eu gosto muito de ver sempre as coisas na base, ou seja, ver como é que tudo isto começa. Quantas vezes nós já não vimos filmes que os protagonistas têm rádios piratas? Por exemplo, lembras-te do filme de 2012? Sim. Do Fim do Mundo. Uma das personagens é um gajo que tem aquela relote que aquilo está a transmitir e o gajo está a levar com muito na cabeça e ainda está a transmitir. Não é? Portanto, é todo este tipo de imaginário que nós temos lá, que nós cá não temos. Em Portugal, em concreto, as rádios piratas que tivemos nos anos 70, 80 e depois desapareceram porque as rádios piratas ficaram associadas à ideia de que as rádios piratas só faziam sentido enquanto luta contra o Estado Novo, não é? O antigo regime. A partir do momento que assim já não vai, tens as rádios comerciais que vão existindo e vão sendo criadas e a liberdade de imprensa e tudo mais. Portanto, isto tem muito a ver com isso. E, por exemplo, nós temos aqui esta plataforma de âmbito nacional. É única no mundo. E eu já começo a perceber porque é que também não é possível ter plataformas nacionais. Porque, de facto, é muitas coisas a acontecer ao mesmo tempo, é a gestão de muita gente, demasiadas cabeças a pensar e umas querem ir para um lado e outras querem ir para o outro e o pessoal não tem muito bem a noção do que é que quer verdadeiramente e por isso é que nós quando olhamos para os Estados Unidos temos de regiões, temos de condados, temos de cidades específicas. Sem dúvida, é isso. Portanto, as coisas são muito assim.
E acho que já falámos bastante e acho que já falámos de muita coisa importante, sobretudo agora. Nós versões não temos outra história para contar porque, pelos vistos, estamos quase para ficar aqui esquecidos, presos. Estamos para ficar aqui presos. O café está para fechar. O café está a fechar. Mas tem luzes aí atrás, acesas, portanto, tinham que apagar as luzes. Nós estamos na parte de trás do café. Ou seja, íamos ficar esquecidos. Ok. Era incrível. Uma noite Gravavam um episódio logo aí, só para... Exatamente. Mas pronto, acho que estamos então também entrando na reta final, não é? Exatamente. Tenho-vos a agradecer imenso. Palavras finais que queiram deixar antes de me fazer a despedida oficial. Os Three on the Road têm sempre por hábito dar uma dica no final de cada episódio. Força. E acho que a nossa dica é ouçam os Three on the Road. Smooth. Gostei. Posso dizer eu, pronto. Obrigado a todos. Continuem a acompanhar qualquer um dos podcasts aqui presentes, como a plataforma Podcasts Portugal, porque isto não vai ficar por aqui, não é, Cláudia? Nós havemos de continuar a dinamizar a situação. Sim. E pronto, e continuo desse lado. Muito obrigado a todos. E é isso, o podcast universitário é de continuar também. Patrícia. Estava aqui com o som desligado, desculpa. Sim, que eu também quero agradecer. Estou aqui a gostar-me imenso, estou cheia de dores, mas curti o episódio. E vejam também, ouçam o Flores Podcast, tem muita coisa tem mais de 10 episódios, portanto, ir lá. Mas efetivamente o Flores Podcast tem o intuito de ajudar em várias temáticas e anda aqui uma mosca. E espero que seja isso que aconteça com vocês. E obrigada. Muito bem, da minha parte, Podcast Conversa, obviamente sigam o Podcast Conversa e, portanto, desfrutem também daquilo que é a atualidade e a política, na minha parte. E, portanto, fazendo aqui um encerramento oficial, portanto, quero agradecer a todos aqueles que, obviamente, participaram, vocês aqui, dos Three on the Road, o Rafael do Podcast Universitário e a Patrícia também do Flores. Muito obrigado por estarem aí e, portanto, é uma questão de vocês também ajudarem os podcasts e que forma é que vocês podem ajudar os podcasts. Uma simples partilha é aquilo que nós tanto queremos, porque vocês ao partilhar vão poder chegar a 5 pessoas, se dessas 5 pessoas 2 ficarem a ouvir o nosso podcast, maravilha, tanto melhor. E, portanto, é assim que as coisas funcionam. É o passa-palavra, é o passar a mensagem e assim vamos crescendo, todos uns com os outros. A plataforma surge também neste sentido, também de nos juntarmos aqui. Portanto, eu já gravei um episódio para o Camisola Amarela, o meu podcast de ciclismo com o João Ferreira, e na altura juntámos também outro João, o João Cascata do À Vontadinha, e portanto é este o espírito também que, quando criei a plataforma, também queria que houvesse um espírito de cooperação e de interajuda e de participação mútua nos podcasts, porque trazemos ouvintes de uns para os outros e no final do dia quem ganha é obviamente a comunidade do podcasting. Por isso, da minha parte, enquanto fundador da plataforma Podcast Portugal, agradeço muito estarem aí e obviamente sigam as redes sociais da plataforma Podcast Portugal, a casa dos podcasts. Ficamos à espera da próxima visita, sempre nas companhias dos podcasts, quando for e onde for. Um grande abraço e até à próxima.